A ISO 9001, no item 4.4.1, exige que a nossa organização determine os processos necessários para o nosso Sistema de Gestão da Qualidade, SGQ. Ela também exige que seja determinada a utilização desses processos em nossa organização. Entretanto, é necessário sabermos primeiro o que é um processo. Um processo é um conjunto de atividades que irão transformar algo que temos em algo que desejamos ter. Por exemplo, cozinhar pode ser considerado um processo. As receitas indicam as atividades que devem ser seguidas para transformar os ingredientes no prato final. Quando esse conjunto de atividades é planejado e controlado, as chances de alcançar os resultados pretendidos aumentam. Por exemplo, no processo de cozinhar, a receita é um tipo de planejamento e utilizar balanças para medir a quantidade necessária de cada ingrediente é um tipo de controle. Quando utilizamos receita e balança para cozinhar, as chances de o prato final ter as características que esperamos aumentam. Inicialmente, podemos analisar as principais atividades da nossa organização. Mas atenção, nem todas elas precisarão ser controladas como um processo. Por exemplo, em toda a organização existem pessoas respirando, mas na maioria delas a respiração não precisa ser controlada. Porém, em um submarino ou na UTI de um hospital, os riscos associados à respiração são tão significativos que justificam que ela seja controlada. Ao agrupar as atividades da nossa organização em processos, podemos avaliar individualmente o desempenho de cada um dos processos. Podemos também determinar quem será a pessoa responsável por cada processo e cobrar resultados. Uma organização pode determinar um processo de vendas que inclui a venda e a contratação do serviço. Mas outra organização pode determinar um processo para venda e outro processo separado para a contratação do serviço. Isso vai variar de acordo com os objetivos da organização, se ela deseja controlar a execução dessas atividades de forma conjunta ou separada. Quando avaliamos os processos individualmente, é mais fácil saber se ele está atingindo sua meta ou se ele precisa ser melhorado. A norma também exige que a nossa organização determine as entradas necessárias de cada processo. Entrada necessária é tudo o que é transformado durante o processo. Por exemplo, quando queremos transformar limão e água em limonada, o limão e a água são as entradas necessárias. É necessário também que a nossa organização determine as saídas esperadas de cada processo. Saída esperada é o resultado da transformação realizada pelo processo. Por exemplo, quando queremos transformar limão e água em limonada, a limonada é a saída esperada. A norma exige que a nossa organização determine os recursos necessários para cada processo, ou seja, aquilo que precisa ser utilizado durante o processo, mas não é transformado. Por exemplo, para fazer uma limonada, os recursos necessários podem ser geladeira, liquidificador, jarra, faca e colher. Esses recursos poderão ser utilizados várias vezes para fazer várias limonadas. É necessário também que a nossa organização determine as responsabilidades dentro de cada processo, ou seja, quem tem a obrigação de responder por cada processo. Por exemplo, podemos ter uma pessoa responsável pela limonada como um todo, uma responsável por selecionar os limões e outra por espremer os limões. A pessoa responsável pelo processo também é responsável por tudo que é feito ou deixa de ser feito nele. A norma exige que a nossa organização garanta que os nossos processos estão sendo executados corretamente. Para isso, devemos acompanhar os resultados mais importantes de cada processo para os objetivos da nossa organização. Podemos utilizar monitoramentos, medições, indicadores de desempenho, etc. Por exemplo, no processo da limonada, podemos implementar indicadores para acompanhar a acidez final do suco, se essa for uma informação importante. Através dos indicadores de desempenho, conseguiremos controlar melhor nossos processos e identificar com maior facilidade as necessidades de melhoria. A norma faz diversas exigências em relação à definição e ao controle dos processos. Por isso, é uma boa prática ter um procedimento padrão para atender esse item da norma. Esse procedimento pode funcionar como um checklist para garantir que não deixamos de atender nenhuma exigência da norma. Por exemplo, um formulário que tenha um campo específico para cada uma dessas exigências
pode cumprir bem esse papel, pois enquanto houver um campo em branco, saberemos que ainda falta atender algum item da norma. Existem algumas ferramentas que podem nos auxiliar na definição dos nossos processos. Por exemplo, o CIPOC é uma ferramenta que resume as informações iniciais de um processo em uma tabela. CIPOC é a abreviação em inglês das palavras fornecedores, entradas, processo, saídas e clientes. Na parte 2 desse vídeo eu vou mostrar, com o auxílio de um software profissional, como definir os processos necessários para o SGQ utilizando o CIPOC. Para cada processo podemos definir entradas, saídas, fornecedores, clientes, recursos, atividades, responsáveis e muito mais. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse.